eu sou Irma Galhardo, escritora tocantinense. Estou aqui para ministrar uma oficina para o projeto Caravana de Lendas do Tocantins. O projeto Caravana de Lendas do Tocantins, desta vez, tem patrocínio da Energisa, por meio do Ministério do Turismo e do Governo Federal. E esta oficina faz parte de um pacote de oficina que nós estamos oferecendo para os professores da Escola de Tempo Integral Padre Josimo. A gente já fez outras, elas estão aqui no site Caravana de Lendas, aliás, no canal Caravana de Lendas no YouTube. E você pode acessar a qualquer tempo, você pode divulgar, pode rever. São 5 oficinas. Esta é de técnica de contação de histórias, o professor inserir qualquer assunto a partir da contação de histórias. É uma oficina importante porque a contação de histórias é o lúdico falando mais alto. E se você insere o assunto, o conteúdo do seu planejamento através da ludicidade, certamente esse conteúdo ficará fixado, porque já foi comprovado cientificamente que é assim que funciona, né? Através da ludicidade, o cérebro entende que aquilo faz bem para a pessoa, porque a pessoa produz o hormônio da felicidade, produz a endorfina. Então o cérebro pega a memória, a informação que era para ficar na memória flutuante e joga para a memória permanente. Porque a nossa memória é dividida em flutuante e permanente para a gente não enlouquecer. Já que a gente vê tanta coisa durante o dia, durante a vida, não dá para gravar tudo, senão a gente enlouquece. O cérebro deleta uma parte e vai para a memória flutuante, ele deleta. Mas se ele percebe que aquilo é importante, faz bem para a pessoa, ou se houve repetição, se foi publicidade, ele retira da memória flutuante e joga para a memória permanente, e a pessoa vai lembrar para sempre disso. Então introduza o seu assunto, seu conteúdo através de uma contação de histórias. Dessa forma você estará garantindo que o seu aluno vai de fato reter aquela informação, aquele conteúdo. A contação de histórias, ela é tão inerente ao ser humano, ela é tão aquela coisa de indissolúvel do ser humano, que se a gente for parar para pensar, o primeiro homem que escreveu nas cavernas, ele contou uma história, né? Aquele que se encontrou em torno do fogo também a primeira vez com o outro, ele contou histórias ainda que por olhares, mas ele não dominava a fala ainda. E conta-se histórias o tempo todo. Não é assim? Eu cheguei, cumprimentei vocês e fui contar a história do projeto. Falei, esse projeto, né? Porque é assim que funciona. Projeto por edital, você tem que falar quem é o patrocinador, ou o que é o projeto. Né? É uma história que você tem que contar. Quando você vai para o seu trabalho, você conta história. Quando você volta, você conta história. Tem um teórico, Antônio Cândido, que diz que a gente conta histórias até quando não quer, até involuntariamente, até quando dorme. Quando você dorme, você fabula, você produz sonhos. Não é? Então, a contação de histórias faz parte do ser humano. Tem alguns que contam história muito bem, sem precisar de nenhum instrumento. Tem gente que parece que já nasceu para contar histórias, e tem gente que aprende desde muito cedo a contar histórias. Os griots. Os griots aprendem desde muito cedo. Tem determinadas comunidades na África que eles, quando criança ainda, eles determinam ali quem vai ser o griot, né? Assim como a gente fala, fulano vai ser médico, já começa a se preparar. O griot também é desde criança que ele começa a ser preparado para ser griot. Ele vai ouvir todas as histórias da comunidade, dos idosos daquela comunidade. E ele vai ouvir aquelas narrativas e vai ser o responsável para passar para as gerações seguintes.
Então ele vai ter que absorver essas histórias para contar com verdade. Ele vai ter que se apropriar verdadeiramente dessas histórias para ele poder contar apenas com o seu olhar, com a sua verdade, com o seu trejeito, sua entonação de voz, sua pausa, que são os elementos que o contador de histórias empresta para a contação de história, para a história que ele conta. Então, os griots, eles são essas pessoas, eles são esses elos entre o passado, entre o presente e o futuro. E as narrativas não se perdem, principalmente por conta dessa prática da tradição oral, de se contar histórias, mas ultimamente essa prática tem caído em desuso, né? A internet está aí roubando esse momento de convívio familiar, porque geralmente no convívio familiar é a avó que conta a história para o neto, é a mãe que conta, é aquela tia, né, que vai passando as histórias das gerações anteriores. E hoje a gente, né, tem feito pouco isso. E na década de 80 ainda, a Europa percebeu que a contação de histórias era muito importante para a formação do ser. E começou a fazer esse resgate, voltou a contar histórias, voltou a reunir para ouvir histórias, difundir a contação de histórias, promover cursos, tipo esse aqui, de técnicas, de formas de contar histórias, formas dinâmicas. Então, a contação de histórias, né, foi voltando, hoje já não se conta histórias apenas para criança, hoje já existem estudos variados em torno da arte de contar história, porque é uma arte. E muitos livros, muitas teorias já em torno da prática da contação de histórias, simpósios, bienais. Tem uma bienal em São Paulo, Encontro Internacional de Contadores de Histórias, o Boca do Céu. O Boca do Céu. O Boca do Céu é excelente, é a melhor escola para o pretendente a contador de histórias. Se você quer ser um contador de histórias, você tem que passar pelo Boca do Céu. Eu passei. Quem conta histórias passa por lá. O que é o Boca do Céu? O Boca do Céu é esse encontro internacional que acontece em São Paulo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade. São 8 dias de programação. Antes da pandemia era presencial. E é uma programação extensa. E o horário também começa 7 da manhã, a gente já está lá dançando ciranda e já contando um para o outro, enquanto espera abrir, porque abre só às 9, mas ninguém chega às 9, porque são contadores de histórias do mundo inteiro. Então é aquela troca maravilhosa e você não quer perder um segundo e ninguém nem sai para o almoço. A gente leva lanche e come ali enquanto ouve outras pessoas contando histórias. E a gente tem a oportunidade de ouvir muita gente contando histórias. E a oportunidade de participar das oficinas, porque são ministradas oficinas variadas, técnicas variadas, com contadores de histórias variados. Os melhores contadores do mundo, como a Catherine Zaccardi ou a Ouro, eles são... As inscrições são abertas antes, com um número limitado, claro, e então há todo um rigor para se conseguir uma vaga numa oficina dessa, porque é uma preciosidade. Você conviver com a maior contadora do mundo, ali, contar histórias, ela te dá técnicas, ela te passa teorias, ela te passa vivências durante uma semana ou durante 3 dias, dependendo da programação da oficina. É excelente. Eu tive a felicidade de fazer com a Catherine Zaccardi e com a Ouro, mas eu confesso que não foi fácil. Eu tive que levar uma carta da Secretaria Estadual de Cultura. Na época, o Estado do Tocantins ainda tinha Secretaria de Cultura. E aí, as vagas, quando abrem, já são imediatamente esgotadas, porque os maiores contadores do Brasil já ligam o alerta. E o próprio Boca do Céu já
desculpa, gente, o próprio Boca do Céu já direciona para aquelas pessoas que eles sabem que realmente vai fazer um bom proveito, né? Então, são para os profissionais, são para os estudiosos, pesquisadores. E aí abriu e eu não tinha vaga. 20 vagas, foi abrindo e foi esgotando. Então desculpa, gente, eu tive que ir com um ofício da Secretaria de Cultura, um ofício solicitando uma vaga na oficina da Zacarte da Ouro, porque eu seria a multiplicadora desses ensinamentos aqui no Tocantins. E a organização do Boca do Céu, portanto, vendo que a abrangência era grande, né, que era a Secretaria de Cultura do Estado solicitando para eu poder multiplicar, então me concedeu a vaga nas duas oficinas em 2012, primeiro Boca do Céu que eu estive, que eu participei. Então, foi maravilhoso, aprendi muito. Eu meio que já nasci com o pé na contação de histórias, porque eu nasci lá no interior da Bahia, numa época que não existia televisão. Então eu lia todos os livros que eu encontrava pelo caminho. Eu li Lobato aos 9 anos, eu li tudo de Lobato, eu li Irmãos Grimms, e eu contava essas histórias para os meus irmãos, para os meus primos, para os meus amiguinhos, que não tinha essa prática da leitura, que não tinha esse desejo de ler tanto assim, né? Não eram ratos de biblioteca como eu. Então a contação de histórias está ali sempre muito presente na minha vida. E você vai contando, é claro que a prática te aperfeiçoa, te deixa maravilhoso, principalmente na contação. Mas eu me profissionalizei mesmo, foi no Boca do Céu. Lá que eu fiz as oficinas que me deram segurança para enfrentar o público profissionalmente. E aí eu não parei, né? Boca do Céu, maravilhoso. E hoje você consegue oficinas do Boca do Céu online, porque ano passado não tivemos o Boca do Céu presencial. Então muita coisa foi disponibilizada no site. Corre lá depois, quando a gente terminar aqui. Corre lá e vai ver as coisas do Boca do Céu que são maravilhosas. Vai pegar dicas, vai olhar os grandes contadores que tem lá. Eu posso te dar aqui uma prévia dos nomes dos grandes contadores que eu tive a oportunidade, a felicidade de conhecer lá em São Paulo. Então, aqui no Brasil, os maiores contadores de histórias aqui no nosso país, a gente tem a Camila Genaro em Santos, tem a Joyce Neia em São Paulo, a Andréia Souza em São Paulo, o José Mauro Brandt no Rio de Janeiro, os Tapetes Contadores com o R. Goulart, a Daniela Fossaluz em Rio de Janeiro com Costurando Histórias, que é com tapetes também. Temos em Minas Gerais o Juliano Anselmo, temos em Brasília o grupo da Associação Amigos da História, que é uma associação, eles se organizaram. Então tem a Maristela Papa e o William Reis, que é um casal, e eles são os presidentes, os fundadores dessa associação. Lá nós temos o Rego Júnior, em Brasília também, que conta história afro maravilhosamente. Temos muita gente boa, você não imagina. Em Brasília temos o grupo Varal de Histórias, temos a tia Cacau Freire, tem a Juliana, já falei da Juliana, né? Mas eu não queria falar da Juliana, eu queria falar da Marlene Mossoroca. Muita gente grande que conta história por aí, que pesquisou, que fez mestrado, que fez doutorado, pós-doutorado
doutorado na arte de contar histórias. E consegue atrair, consegue prender a atenção do ouvinte, consegue promover uma transformação do ser de quem ouve. Porque a história, ela tem essa capacidade, esse poder. A contação de histórias já foi usada por uma contadora de histórias americana, a Laura Sims. A Laura Sims, durante o resgate das vítimas, durante os cuidados que se tem com as vítimas das tragédias climáticas no Haiti, ela desenvolveu contação de histórias. Chega aqueles voluntários com os projetos e tudo muito caótico, cada um propõe uma coisa, e geralmente o mais usual é água, é comida, é saúde, né? Habitação, esse tipo de cuidados. E ela chegou propondo histórias, e muitos torceram assim, né? Histórias, elas sim, histórias, cuidados, história é cuidar. E ela teve o cuidado de registrar, a equipe dela registrou o olhar dos ouvintes antes e depois. Então ela faz hoje palestras mostrando esse material, e eu tive a oportunidade de conhecê-la presencialmente no Boca do Céu, em São Paulo. Ela mostra os slides com as fotos dessas pessoas quando ela chegava, e essas pessoas estavam sem esperança, tinham perdido tudo, tinham perdido entes queridos, e os olhos não sorriam, e os olhos só tinham dor. E aí ela desenvolve um projeto de contação de histórias, que trabalha muita afetividade, né? Muito doar-se, a energia forte, o resgatar, a questão do amor mesmo, né? Contação de histórias é muito isso, e a autoestima, e o cuidar, e todas essas questões envolvidas. E ela mostra a foto das mesmas pessoas, do olhar das mesmas pessoas, depois do projeto de contação de histórias. É impressionante. É um olhar com esperança. Você fala, gente, é terapêutico. É tão impressionante o projeto que a Unesco premiou a Laura Sims como uma contadora de histórias que levou esperança. Ela devolveu esperança para essas vítimas dessas catástrofes. Então a contação de histórias, ela é terapêutica, já foi comprovado, não só com a Laura Sims, mas em hospitais. É muito tempo que os pesquisadores já estudam isso, e é sabido já que funciona, é terapêutico, a afetividade é terapêutica, o acolher é terapêutico, né? E então muitos projetos hoje são desenvolvidos em centro de tratamentos. No momento eu desenvolvo histórias curativas aqui no Hospital Geral de Palmas para as crianças de lá. Por conta da pandemia a gente faz isso virtualmente, você pode até acompanhar no canal Alexandre Santiago Ambientalista, no YouTube, todos os domingos às 16 horas. Já fizemos 15 lives, faltam 5 ainda. A proposta são 20 lives, é um projeto que foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins. E a gente está fazendo esse trabalho, tentando contribuir um pouquinho para levar alegria para essas crianças, ainda que seja no final de semana apenas, no domingo, né? Mas no domingo a gente faz isso com muito carinho e espera estar realmente ali transformando, impactando positivamente um pouquinho da vida dessas crianças. E você pode contribuir, você pode contar histórias para as crianças do seu bairro, se você não for, mas você é professor, conta para os seus alunos. A gente está fazendo aqui direcionado para os professores
da Escola de Tempo Integral Padre Josimo. Eu me esqueci disso, estou pensando que eu estou fazendo no canal direcionado para todos. É para todos, né? Mas eu falo especialmente para você, professor da Escola de Tempo Integral Padre Josimo, porque a proposta do projeto é passar por determinados lugares, presencialmente, como nós passamos aí na sua escola, e depois a gente disponibiliza esse pacote de oficinas no canal do projeto para o professor poder acessar a qualquer tempo. Em alguns lugares a gente conseguiu fazer isso em forma de live, mas no momento as agendas todas, né, professor, a gente compreende, fim de ano chegando, vocês têm muito conteúdo para finalizar e tem avaliação, então por conta disso a gente entende que não foi possível encaixar no calendário de vocês essas oficinas em forma de live, e dessa forma a gente disponibiliza em forma de vídeo oficina e você acessa a qualquer tempo. Enquanto houver YouTube, as oficinas ficarão aí disponíveis. E você pode ver, pode rever, pode divulgar, passar para frente, tá? Será um prazer para a caravana de lendas. Então, o contador de histórias, voltando aqui na nossa... né? Opa, volta aqui, coisa de contador de histórias, que vai! Então, o contador de histórias tradicional, ele difere do contador de histórias moderno, exatamente porque ele se apropria tão completamente da narrativa que ele conta com toda a verdade, como se aquela história tivesse passado com ele, como se ele tivesse vivenciado aquele fato. Porque quando a gente vivencia alguma coisa, a gente sabe detalhes, a gente conta como testemunho ocular, não é? Testemunho ocular é quase que um vídeo, né? Você vai vendo ali. A boa testemunha ocular descreve fielmente. E o contador de histórias tradicional, ele conta com essa verdade. Mesmo quando a história não é dele, ele se apropria completamente dessa narrativa e conta com todas as verdades que ele desenvolveu durante o seu fazer griot, né? Durante a sua formação de contador, durante a sua formação de narrador oral. Esse contador de histórias, que só precisa da sua voz, que só precisa do seu olhar, do seu trejeito, da sua verdade, ele consegue nos fazer mergulhar tão completamente na história que a gente passa a viver também a história ali com ele. Tem um negócio deles olharem tão profundamente que você mergulha naquele olhar como se ele segurasse na sua mão e falasse: vamos, mergulhe, mergulhe fundo. E você mergulha profundamente naquele olhar e você viaja centenas de anos. Você viaja milênios naquele olhar. É impressionante. Como você, de fato, quando ele fala assim... lá... Gente, esse lá, juntamente com esse olhar, é um lá tão longínquo, que atravessa milênios. Só um contador de histórias consegue fazer o ouvinte se deslocar tão rapidamente em tão pouco tempo, né? Pois é, o contador de histórias tradicional, ele faz isso e faz muito bem. O contador de história moderno, que difere do contador de histórias tradicional exatamente porque não tem essa verdade e, portanto, precisa de instrumentos, precisa de objetos para atrair a atenção do seu ouvinte. Esse contador de histórias moderno geralmente é o professor, geralmente é o ator, é alguém que pega um livro ali para ler, lê aquele livro para criança ou conta a história do livro, é um mediador de leitura, é uma pessoa que conta porque ouviu contar ou leu. Ela não se apropriou da história o suficiente
para contar como se a história fosse dela. Então, exatamente por isso, ela precisa de instrumentos, ela precisa de objetos para deixar a história mais atrativa, para prender mais a atenção do ouvinte, porque ela não consegue prender apenas com seus elementos naturais. Você entendeu? Ela não dá conta, assim, pouco, ela não... Assim, não é incompetência, professor. É que a gente compreende que a gente compreende não, que não precisa de compreensão. É que os tempos são outros. A velocidade é outra. Não sobra espaço para essa apropriação. A não ser que a pessoa pare tudo e se dedique à arte de contar histórias. Aí sim ela vai se apropriar. Aí sim ela vai adquirir ferramentas naturais, adquirir técnicas, adquirir teorias, embasamentos para desenvolver suas ferramentas naturais o suficiente para não precisar de ferramentas artificiais. Né? Então, o contador de histórias moderno, ele gosta muito de teatralizar. Ele gosta, ao invés de parar e estudar essa história para virar um contador tradicional, isso requer muito tempo, ele sabe disso, ele não tem esse tempo, porque ele tem 1000 coisas para administrar. Então, fica muito mais fácil ele confeccionar ali um recurso ou ir na papelaria, livraria, já adquirir esse recurso pronto e ver ali 2 videozinhos de YouTube e contar a história lindamente, do que ele ter que estudar uma determinada cultura para entender por que aquela cultura fala daquele jeito, e aí ele utilizar mais recursos. Você entendeu? O contar história como contador tradicional exige muito estudo, muita pesquisa. Não é uma coisa simples, porque são vários fatores envolvidos. Você quer ser um griot, você tem que ter originalidade. Então, tudo tem que ser passado ali daquele jeito. E é maravilhoso e é muito eficaz. Eu tive a felicidade de ver alguns griots contando histórias lá no Boca do Céu, em São Paulo. E é impressionante. E aqui também nós temos griots aqui no Tocantins. Eu estou com um projeto que se chama Contos Tradicionais da Comunidade Quilombola da Barra da Aroeira, que é um projeto também premiado na Lei Aldir Blanc. E a gente está ouvindo as velhinhas da comunidade quilombola Barra da Aroeira, está ouvindo as narrativas de lá, você não imagina. É uma coisa maravilhosa, a gente está fazendo a coleta, pesquisando essas histórias, fazendo a coleta, um registro posterior aos moldes do que fez Câmara Cascudo aqui no Brasil e os Irmãos Grimm na Alemanha. Então a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui no Tocantins, um trabalho muito importante para o inventário cultural do Estado. E a gente está fazendo com o maior carinho, porque tem consciência dessa importância como documento, como registro documental, como um elemento cultural a ser incorporado na identidade cultural do Estado, como isso vai contribuir para o fortalecimento. A gente tem consciência de tudo isso e, portanto, está caprichando e vai sair uma coisa maravilhosa e vocês vão poder conhecer as narrativas tradicionais lá da Barra da Aroeira e conhecer também as griots, as pessoas, tem um nome, as pessoas que contaram essas histórias. O Câmara Cascudo, olha, engraçado que os Irmãos Grimm colheu as histórias e não deu os créditos, né? A gente só sabe que foi colhida, mas está lá o nome dele. O Câmara Cascudo foi além, ele colheu as histórias e deu os créditos. Ele coloca narrada por Maria do Rosário Conceição. Dá o nome de quem narrou a história.
nós estamos indo um pouquinho além. A gente está dando o nome de quem narrou e está colocando a foto também para vocês conhecerem esses griots. Olha que legal. Então, daqui 500 anos, alguém pega esse livro, lê lá, fala, olha a história que a Salviana Rodrigues contou. Tem uma Salviana Rodrigues no livro. Olha a história que a Salviana Rodrigues contou lá na Bahia. Olha como é que era a Salviana. Vocês entenderam? Vai ver a Salviana. Vai ver o olhar da Salviana contando a história. Oh, que coisa boa, né? Então nós estamos fazendo esse registro documental dessas pérolas, dessas narrativas que são verdadeiras pérolas lá de uma comunidade tradicional aqui do Tocantins, e sai ainda esse ano, tá? Até dezembro, até final de dezembro está saindo, e a gente está muito feliz. Então, temos os griots, contei tudo isso para lá, que temos griots também aqui no Brasil. E os griots são essas pessoas que contam a história com essa verdade, que pegam aquelas histórias que a gente nem sabe que existe, que traz lá do avô, do bisavô, porque alguém contou e conta pra gente. E é preciso fazer esse registro, porque se não fizer, quando um desses griots morre, é como se incendiasse uma biblioteca, alguém já falou isso, né? Ele leva consigo todas aquelas narrativas, e é uma pena. Quantas narrativas já se perderam da comunidade quilombola da Barra da Aroeira? E quantas se perderiam se não fosse esse projeto agora para registrar, né? Em formato de livro, que vai para as bibliotecas, que vai ter alguém cuidando, garantindo que o tempo não vai apagar aquelas memórias, aquelas histórias, aquelas narrativas belíssimas. Então, os griots são esses guardiões dessas narrativas. E cada dia que passa as pessoas estão valorizando mais, já existem editais específicos para griot, já tem grupos preocupados com essa preservação, muito bom. Agora eu vou mostrar então algumas das técnicas que a gente utiliza para o contador de histórias moderno, geralmente o professor. Essa oficina aqui, eu ministro ela há mais de 10 anos. E eu observei, e antes da pandemia a gente fazia isso presencial durante uma semana. Então, uma parte era teoria, uma parte era prática. Parte confeccionava os instrumentos para o professor trabalhar em sala de aula. Então, durante esse tempo, eu fui observando quais as técnicas que são mais apreciadas pelos professores. Porque durante a parte prática que os professores confeccionam, eu coloco tudo lá e deixo que eles escolham. Então, eles escolhem mais determinadas técnicas, que são as que eu fui escolhendo, fui otimizando a oficina. Acho melhor levar só essa, ainda mais agora, na pandemia, que a gente faz virtual, portanto, tem que ser reduzida, porque não pode ser uma oficina, não, fica enfadonho, ninguém vai querer ver. Então, a gente propõe aqui um videozinho de 1 hora, e esse vídeo não pode extrapolar tanto, não dá para você falar tudo. Então, escolhi ali aquelas técnicas que os professores gostam mais. E a principal, a número 1, a preferida deles, é exatamente a do avental. Com o avental, você conta qualquer história vestida na história. Você veste a história. Então, você pode fazer o avental, esse aqui é de TNT. Se for EVA, você fala, tá, professor? Eu não sou pedagogo, eu vivo misturando esses trem. Acho que é TNT. E aí, você pega feltro e faz o cenário. O cenário tem que ser de feltro, porque precisa aderir, precisa pregar os personagens que você vai fazer e vai colocar um velcro atrás. O personagem você faz qualquer coisa, mas é preciso um pedacinho de velcro. Porque quando você contar a história, o personagem vai ficar nesse bolso. Deixa eu vestir aqui para você ver mais ou menos. Você pode fazer daquele jeito tradicional que você faz, que você usa na sua casa, de amarrar no pescoço, amarrar na cintura, ou desse jeito aqui, ó.
Amarra aqui do lado, né? Isso aqui é quando eu era mais magra. Faz o bolso e faz o cenário. Do jeito que a história que você tiver, que você escolher. Então você vai fazer os personagens também da história. Você vai fazer tantos personagens quantos tenham na sua história. A história que você escolheu. Ou na história que você foi escolhido. A gente costuma fazer uma brincadeira entre os contadores de histórias. Qual a história que te escolheu? Qual a história? Porque o contador de histórias, ele não conta história sem estudar muito, sem praticar muito. Ele precisa ir para frente do espelho, ele precisa se gravar, ele precisa mastigar essa história muito tempo antes dele ter coragem de ir para público contar. E ele não conta qualquer história, ele conta a história que ele se identifica com ela. A história que ele conta, porque ele percebe que ele conta melhor do que os outros. Então, quando isso acontece, a gente fala que a pessoa foi escolhida pela história. Não é nem ele que escolheu, a história escolhe ele. Porque, assim, dá tão certo, né? Tem contador de histórias que contam uma única história a vida inteira. Porque a história escolheu aquela pessoa e aquela pessoa conta melhor do que qualquer outra pessoa no mundo aquela história. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns. Então, e já tem outros contadores que contam muitas histórias. Eu conto várias histórias, porque como eu faço isso profissionalmente, eu tenho que estudar várias histórias. Às vezes você desenvolve um projeto que você tem que contar, por exemplo, eu desenvolvi uma rede, eu tive que contar 20 histórias diferentes, cada dia uma história, durante 20 dias, então 20 histórias diferentes. Você tem que estudar muito para você dominar 20 histórias e prender a atenção, porque tem que ser 20 histórias boas, escolhidas a dedo, tem que ser Irmãos Grimms, tem que ser Hans Christian, tem que ser Câmara Cascudo, senão você não vai conseguir prender a atenção do seu ouvinte. Tá, voltando aqui para o nosso avental, você escolhe a história que você quiser. Minha sugestão é que você escolha uma história das lendas do Tocantins, porque é uma forma de você contribuir para fortalecer a identidade cultural do estado que está em construção. E a gente sabe que se constrói a identidade e fortalece a identidade de um povo através de sua cultura. Então, esses livros estão aí na biblioteca da sua escola. Nós doamos 60 exemplares de livros da coleção Lendas do Tocantins, exatamente para você, professor, trabalhar com o seu aluno, porque nós passamos décadas, mais de 2 décadas, importando Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, nos meses de agosto, quando o Brasil estuda folclore, você sabe disso. Quando o Brasil estuda folclore no mês de agosto, tem o que aí na biblioteca para fazer atividade com os meninos, para fazer Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Tinha literatura tocantinense, tinha folclore tocantinense, não tinha antes do projeto Caravana de Lendas, agora tem, professor. Agora você pode trabalhar também a buiúna, pode não, deve, precisa. Precisa porque é nosso e nossas crianças têm que se apropriar dos nossos elementos, dos nossos personagens folclóricos. Elas precisam se conhecer, falar com amor, com orgulho. Então, tem a buiúna, que é a cobra gigante, o folclore mais presente aqui no Tocantins. Tem o pai da mata, que é o nosso curupira tocantinense. Tem o nego d'água, que é o protetor das águas. Tem a mãe da lua, né, que é aquele pássaro que está em extinção aqui da nossa região, que tem toda uma lenda em torno dele, nome Mãe da Lua. Tem o Pirarucu Encantado, que é uma releitura da lenda do Boto, adaptado para a nossa realidade, e que as crianças, os alunos aí, do Padre Josinho, amam o Pirarucu Encantado, eles falam de cor Pirarucu Encantado. Eu estive aí em 2019 com a Caravana de Lendas, e foi assim de arrepiar, porque eu começava a contar, o Pirarucu é inverso, eu começava a contar a história, falava, conta a lenda do lugar, e eles continuavam, eles falavam o livro todinho de cor. Este livro aqui, ó. Que quem sai para pescar em noite de lua cheia, eles gritaram o livro todinho, eles sabem. Tem turmas aí que sabem esse livro de cor. Inclusive tem uma turma linda que fez o rap e apresentou o rap do Pirarucu Encantado. Tem um videozinho do rap do Pirarucu Encantado na página
Caravana de Lendas do Tocantins no Facebook, professor. Você pode ver qual foi a turminha, que isso foi em 2019, eles já devem ter crescido um pouco mais, né? Então, foi lindo, eles apresentaram em forma de rap o livro inteiro. Olha que apropriação maravilhosa, essas crianças não vão se esquecer desses personagens. Quando eles tiverem filhos, eles vão apresentar esses elementos tocantinenses para os filhos dele. Não é lindo isso? Não é uma forma de realmente fortalecer a identidade cultural do nosso estado, que está tão jovem ainda, que precisa tanto, né, dessa força? Porque você sabe que o que fortalece um povo é a sua cultura. Por que é que mais de 300 anos de escravidão não dizimou, não acabou com o povo negro? Porque quase 400 anos de violência não destruiu a cultura afrodescendente? Porque eles descendem de uma cultura fortíssima, que é a cultura africana. Então, o que fortalece o povo é a sua cultura. Mesmo com quase 4 séculos de violência contra o negro, a língua, a influência da língua, a influência da culinária, a influência da África está aqui, ó, presente no dia a dia do brasileiro, não há como negar isso. Não é assim? Então vamos contribuir para o fortalecimento da nossa cultura. Dessa forma, nós estamos construindo um lugar de um povo forte. Como diz o nosso hino, como bem diz o nosso hino, né? Esse povo forte do antigo norte teve melhor sorte, nasce o Tocantins. Hino maravilhoso do estado do Tocantins. Conhece, professor? Então, continuando aqui, aí sim, então você vai fazer o avental, vai colocar o velcro, vai contar a história e vai pregar aqui no cenário. Vai continuar, pega o outro personagem aqui no bolso, faz a fala dele e prega aqui. Você vai fazer menorzinho, esse aqui tá grande, você vai fazer pequenininho, porque no final da história, todos os personagens estarão fixos aqui no seu avental, no seu cenário, fica lindo. Aí você combina com os professores aí da sua escola, faz um projeto de contação de histórias bem bonito, cada um faz um avental de uma história, ou de uma lenda, ou de um conto de fadas. Aí são muitos professores, e aí vocês fazem rodízio, um professor vai contar na outra sala, vai contar na outra, vai contar na outra, transforma isso aí, professor. Deixa essa escola cheia de encantamento e cheia de entusiasmo do aluno pelo aprendizado. Porque a contação de história é uma porta maravilhosa que abre assim para que a criança aprenda de fato, como eu disse nesse instante. E essa ludicidade e esse faz de conta é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Tem uma lenda que diz que uma pessoa, mãe, zelosa, procurou o Einstein na saída de uma conferência. Einstein, o maior gênio do século XX, a mãe procurou o Einstein na saída de uma conferência para perguntar para ele o que ela tinha que fazer para o filho dela ser gênio como ele, pelo menos um pouquinho gênio. E aí ele disse: leia contos de fadas para o seu filho. E ela falou: tá, eu vou ler todos os contos de fadas que eu encontrar pelo caminho. E quando eu terminar de ler, eu faço o quê? Ele disse: leia mais contos de fadas para o seu filho. Entendeu, professor? Você entendeu que a criança precisa se colocar na pele do outro, ela precisa experienciar aqueles sentimentos, aquelas emoções dos contos de fadas? Porque para a criança, quando você fala era uma vez, é uma vez. O que você vai falando vai se materializando. Então, quando Joãozinho e Maria estão perdidos na floresta, que sentem frio e fome, muito medo, o seu ouvinte está sentindo muito medo também. Você entendeu? É uma forma, esse brincar, esse ouvir, essas narrativas da contação de histórias, que é uma forma de brincar, isso é
também uma forma de construção do imaginário dessa criança. É uma forma de construção da estrutura, de inserção dessa criança na sociedade. Porque com a contação de histórias, ela amplia seu repertório, ela experiencia emoções variadas, ela passa a se conhecer e aprende a administrar suas emoções, ela se instrumentaliza oralmente para sua inserção social. É uma maravilha a contação de histórias. É necessário todos os dias, professor. Comece a sua aula com uma história. Se não tiver aí no livro, tem no Google. Se não tiver no Google, tem na sua cabeça de professor, invente. Professor é a 8ª maravilha do mundo, né? Seria de nós, que seria da humanidade. Sem o professor, sem as maravilhas do professor, toda a criatividade, toda a boa vontade, toda a perseverança, toda a garra e a matéria que o professor é feito, parece que, sabe, é só o professor. A argila que fizeram o professor, a forma, quebraram depois, porque o professor, gente, é de uma doação, é de uma entrega, né? Quem para ser professor é muito mais do que sobrevivência e salário. É acreditar que sua contribuição pode sim transformar o amanhã, transformar o mundo. Professor é doação, é entrega, porque tem muito de afetivo no que ele faz muito mais do que ele recebe. E se ele faz isso é porque realmente ele tem esse comprometimento social, ele tem esse comprometimento com o ser humano, né? Professor, realmente, um beijo, professores, vocês são maravilhosos. Então tá aqui o avental e a gente passa para uma outra técnica. Vocês aprenderam aí? Viram como é que é? Bem simples. E a sua imaginação, a sua criatividade também pode incrementar, pode tornar esse avental muito mais bonito, como tantos outros professores conseguiram. Esse aqui foi feito meio rapidinho assim. Então, uma outra técnica das colheres. Olha, essa técnica da colher, você pode fazer todos os personagens da história que você escolheu, foi escolhido. E aí você pode usar uma colher de pau, pode usar aquela colher de plástico, tem um 99 grandona. Aí você pega feltro, TNT, EVA, não sei o que, tecido, faz o que caracteriza, ou pega canetinha, ou pega tinta guache, e depois conta a história. Faz tantos personagens quantos tiverem na sua história. E aí você conta lindamente. Você pode, se os seus meninos forem menores, você pode dar colher descartável, um pacotinho de colherzinha, distribui para eles e eles vão confeccionar. Pede para eles criarem história. Depois pede para eles fazerem os personagens, seja com canetinha, tinta guache ou material de colagem. Depois pede para eles contarem a história usando o material, o recurso que eles fizeram. Perfeito! Você vai ver como a aula rende uma atividade maravilhosa, que pode durar, né? Você pode depois, com toda a sua criatividade, ir esticando essa atividade aí, ó, quanta coisa você não sabe fazer. Uma outra técnica bem legal, que é também um fantoche, uma espécie de fantoche, mas é um fantoche estilizado, por isso eu mostro ele aqui primeiro, assim, é a da meia. Olha essa técnica do fantoche de meia. Você pega a meia, desse lado você vai fazer uma espécie de boca, mas vai botar uma sustentação, uma coisa grossa, inclusive por dentro, para dar essa flexibilidade e para dar esse aspecto de a boca mesmo, quando você fizer assim. E aí, ó, é deste lado a boca, deste lado a cabeça. Então a meia masculina, ó, vendo a meia? Aí não precisa cortar, você só prega por fora e a parte de feltro vermelho em cima e prega por dentro do mesmo tamanho, no mesmo lugar. Porque aí você pode fazer isso, pode flexionar. Aí do outro lado você vai fazer o rosto, o personagem que você quiser. Pode ser da Buyuna,
Antes eu só conhecia de cobra, agora que eu vi essa aqui, ó, do Bumbum Meu Boi, que legal. Pode ser do Bumbum Meu Boi, pode ser do personagem que você quiser, da Mãe da Lua, do Nego d'Água, da Bela Adormecida, ó, a fada, a bruxa, tudo. Você pode fazer meias, entendeu? E aí você faz o rostinho, ó, também do jeito que você quiser. Isso aqui é o EVA mais grosso e você faz e coloca... Olha como fica legal se você coloca fitas assim, porque dá movimento, ó, fica muito, né, show demais. E aí você faz o personagem que você quiser, perfeito, chama muita atenção e você pode contar, inclusive, eu adoro contar andando pela sala, né, assim você vai nas fileiras das crianças, e vai passando quando é em salão. Eu gosto de passar correndo por eles, quando eles ficam fascinados, querendo pegar, é fantástico. Falando então de fantoches, a gente mostra dedoches. O que é dedoche? Dedoche é um fantoche de dedo, que é excelente para se trabalhar uma história mais minimalista, para se trabalhar uma história com bebês. Fantoche de dedo, você pode fazer ou de... Querendo achar mais, tem coleção aqui. Ó, você pode fazer... Esses aqui são feitos de tricô ou crochê, não sei. Eu já comprei pronto. Você pode comprar pronto em livraria, papelaria, tá? Aí vem todos os personagens da história do livro. E aí... Ou você pode pegar um mês recém-nascido e fazer o rostinho, um feltro com alguma coisa, pregar. Ou você pode pegar feltro, cola com cola quente, faz o formatinho do dedo, depois você pega e cola os personagens, ou as características do personagem. E aí você vai apresentar a história no dedo, e essa apresentação pode ser num teatrinho, que você vai mandar fazer na marcenaria, ou você mesmo vai fazer uma caixa de papelão. Você pega, abre o buraco e cobre com tecido, com papel bonito. Coloca uma cortininha de veludo para parecer um teatro. E aí você vai ficar escondidinho lá atrás, contando, enfia a mão no conto. Ou então, se você for um professor de educação infantil, dos menorzinhos que tiver berço ou aquelas mesinhas na sala, você pode pegar um lençol e colocar assim e prender a ponta do lençol nas duas laterais com o berço deitado ou com a mesa deitada. E você fica atrás aqui e senta os meninos. Desculpa, senta os meninos lá na frente. Aí você conta escondido aqui atrás do lençol. E assim você pode contar também com o fantoche, que pode ser fantoche sem buraco, como este aqui. Que pode ser de qualquer tamanho. Olha lá no... Desculpa, gente, estou soluçando. Olha lá no... Tá vendo no cartaz? Um fantoche de 5 metros, sem nenhum orifício. Mas você pode também fazer, comprar ou fazer um fantoche com lugar para você pôr a mão, com orifício. Tá vendo? Esse aqui é de espuma, mas você pode fazer de papel machê. Você pega uma meia e aí você coloca um pedaço de pau aqui assim, a meia, e enche de areia e amarra, aí fica uma bolinha. Aí você molda essa bolinha com o papel machê e faz o rostinho do personagem. Deixa secar, lixa, pega a tinta guache, dá uma coloridinha, ajeita tudo, faz a roupinha e cola. Aí você solta a tirinha da meia, a areia vai cair, o pau vai cair, você puxa a meia, fica um buraco. Aí você cola ao redor do buraco da cabeça a roupa, que vai ser do tamanho do seu braço, uma espécie de vestido, mas com os braços. Então esses 3 dedos vai ficar no meio da cabeça, onde você tirou a meia. Esse dedo e esse dedo serão os braços. Você vai manipular o seu fantoche de trás do lençol. Ninguém vai saber que é você, vai aparecer só o seu braço vestido, então não vai aparecer nada de humano, porque o braço vai estar tampado com o vestido do boneco. Entendeu? É ótimo
primeiro fantoche que eu vi foi assim. Na minha infância as pessoas faziam fantoche dessa forma. Eu estou dando detalhes porque eu me lembro da minha mãe fazendo os fantoches assim. E eram ótimos. E como a gente ficava... Porque eles apresentavam de trás da cortina, parecia só os, sabe, sua cabeça de fantoche. E aquele monte de professor escondido de trás da cortina, cada um com fantoche, e fazia festa. E era lindo demais, e era fascinante. E a gente ficava semanas impressionado com aquilo ali, porque nem tinha televisão na minha época, quando criança. Então aquilo chamava a atenção de uma forma, você nem avalia. Então, fantoche, dedoche, e você pode fazer também o dedoche no papel, assim, ó. No caso do tema gerador da semana, você amplia, vai escanear ampliado a ilustração do seu planejamento. E aí você pode colar um papel cartão atrás ou um palito de picolé, palito de churrasco. Cola aqui atrás com a fita adesiva e assim você vai ter a história na vareta. Ou então você corta as pernas do personagem e abre 2 orifícios aqui, enfia os dedos para servir de perna. E aí você vai dar o movimento especial, vai correr, vai contar. É legal contar em cima de mesa, para os alunos menorzinhos, ficando, ó, vai andando, faz barulhinho. Você pode dedilhar ali, ó, como se fossem as pernas sapateando. Perfeito. Existem histórias, não vou poder mostrar muita coisa, porque já me sinalizaram ali que a gente está chegando ao fim, senão a oficina vai ficar muito grande. Você pode contar a história no lenço, vou mostrar rapidamente aqui algumas coisas. O lenço você pode usar para contar histórias com movimento assim, ou com um cabo de guarda-chuva, ou com uma vassoura. Tanto os lenços quanto forem os personagens, cada um de uma cor. Você vai contar lindamente. Você pode usar bonecos articulados variados, ou com cordas, ou sem cordas. Quando você não conseguir, você corta as cordas. Ó. E aí o importante é fazer o boneco um pedaço, tá vendo? Um pedaço de madeira para dar sustentação, ele pode sentar. E aí você põe o peso nas pontas da roupa para servir de pés e mãos. Você pode ter um articuladinho bem pequenininho, as crianças vão adorar coisinha pequenininha. Miniaturas, elas amam miniatura. Então você abusa, quando você viajar, contador de histórias, toda vez que viaja traz muita coisa, tá? E ganha também, todo mundo que viaja traz coisa para o contador de histórias. Faz uma caixinha bonitinha assim, tipo uma matriosca, que você vai tirando e vai tirando, vai tirando, e vai surpreendendo seu aluno. Esse aqui eu comprei pronto, mas você pode fazer, se você tiver tempo, ou pedir pagar para algum artesã próximo a fazer, dá emprego aí para artesã. Você pode usar, já mostrei a sombrinha, você pode usar um chapéu, você pode usar um instrumento, eu adoro o meu pandeiro, você pode pegar um instrumento tradicional, ou você pode fazer um instrumento que pode ser tanto objeto de contação de histórias, pau de chuva, prazer pau de chuva. Esse aqui eu comprei pronto no Pará, em Belém, está escrito aqui, ó, quando a gente viaja, a gente compra, não diz? Então, você pode comprar pronto, ou você pode fazer um bem grandão com um cano, que você vai botar taps, que vai botar a semente ou pedrinha, cada um, ou semente de arroz, ou de milho, ou de feijão, cada um é um som diferente. Escolhe o som que você quer, coloca os taps, coloca a semente e dá uma colorida, coloca aquelas fitas coloridas e prega a fita de cetim, você vai ter um pau de chuva fantástico, que vai servir tanto de instrumento como de, ó, para simbolizar passagem de tempo. Esse tá velhinho, quase não faz barulho. Quando ele era novo, ele fazia muito barulho, mas a semente murchou. Então, você pode usar a pedrinha, que não vai correr o risco de murchar. E aí você faz grandão e dá bem colorido. Você vai ter um instrumento para simbolizar passagem de tempo, ou para simbolizar barulho de chuva, de cachoeira, ou para tocar mesmo. Ou então faça o seu instrumento do jeito que você quiser, põe fitinhas como o seu violão, a sua sanfona,
no seu pandeiro, no seu tambor ou na sua garrafa PET que você vai colorir e botar pedrinha. Instrumento é maravilhoso, as crianças adoram, professor. Use e abuse, tem muita possibilidade. Você pode contar com o livro, sim, também. A gente conta com o livro e é muito bom, mas aí é claro que quando você estiver contando com o livro, você vai ter que colocar aqueles elementos que não puderam ser colocados no livro. Lembra que a gente falou no início da entonação de voz, do olhar, do trejeito? Isso aí você, como mediador de leitura, vai ter que trazer para o livro. E vai ter que contar com o livro virado para a criança, porque é assim que a gente conta histórias com livro. Você não vai poder ficar lendo o livro assim. Você vai contar assim, então você vai ter que ler esse livro várias vezes para você aprender a história e dar conta de ler de cabeça para baixo, fazer as pausas no momento correto e fazer... Porque às vezes a pausa fala muito mais do que a própria palavra, então você tem que ter o suspense, você tem que ter o momento que você vai falar baixo, vai falar alto, vai falar enfurecido, então você precisa conhecer a história profundamente. E ler o livro muitas vezes, se você for ler um livro. Então abuse, professor, faça de tudo. Estou falando rápido porque chegou o fim. Faça de tudo, mas faça. Conte histórias, tá? E continue nos acompanhando. Temos todas as outras oficinas aí. Veja, por favor, veja. Divulgue, foi feito especialmente para você, com muito carinho. Professor da Escola de Tempo Integral, Padre Josinho. Então, até a próxima. Um grande beijo e seja feliz.